A sexta-feira chegou e eu desejo um ótimo dia para você. O Alerta Brasil de hoje começa com as imagens de um naufrágio no Rio de Janeiro. 11 pessoas estão desaparecidas, isso depois que 2 barcos naufragaram em Itaguaí. Já já eu te mostro todos os detalhes das buscas que acontecem nesse momento. E você também acompanha aqui em Belém, uma obra da prefeitura está dando o que falar. Os moradores tiveram que sair de casa depois de uma explosão que danificou a estrutura de uma rua inteira. Olha aí, ó, essa imagem impressionante, segura que daqui a pouco eu trago tudo isso para você. E também tem a história de um galo com tornozeleira eletrônica, a mesma que é usada aí pelos bandidos quando ficam em casa, mas continuam a ser monitorados aí pela justiça. Olha só essa foto do galo. Esse daí não estava foragido não, entrou nessa história de gaiato. Daqui a pouco também tem toda a explicação dessa história para você. Antes disso tudo, claro, eu quero prestar serviço para você que está acompanhando aqui o Alerta Brasil. Vamos saber como fica o tempo lá na capital paulista? As imagens ao vivo são da Avenida Paulista. Nesse momento, 16 graus e a máxima prevista é de 19. A expectativa é do dia com muitas nuvens, possibilidade de sol, que é difícil, mas aí tempo nublado, quase a sexta-feira toda. Vamos saber também como está o trânsito por lá? As imagens são da Marginal Tietê. De acordo com a CET, são 110 quilômetros de lentidão. Atenção para o rodízio, que está valendo aí desde a segunda-feira, voltou a funcionar. Hoje as placas aí com os finais 9 e 0. No metrô, as linhas seguem normalmente e, segundo a CPTM, os trens também estão na normalidade. A gente já corre agora para a internet para saber o que é notícia lá no nosso portal R7. Corre para cá e joga na tela. A gente começa falando, ó, que americano é mordido por cascavel, decapitada e quase morre. Achando que a cobra estava morta, não estava não. A cabeça ali acabou praticamente prendendo nele e ele quase morreu, foi levado para o hospital porque tinha veneno ali nos dentes aí dessa cobra peçonhenta. E a gente vai lá para o Google. NASA pode ter descoberto evidência de forma de vida primitiva lá em Marte. Será que teve mesmo, hein? Será que é teoria da conspiração? Tem gente falando de tudo na internet. A gente segue lá pro Twitter. Interpol anuncia seu primeiro disco em 4 anos. Quer saber se ficou bom ou não? Tá lá no Twitter. Joga lá que você vai conseguir ver tudo isso. E a gente fala de Copa do Mundo que tá chegando. Uma semana da Copa da Rússia, brasileiros viralizam. Hashtag sou na Copa. Quer saber meme? Corre pro Twitter porque também tem tudo isso lá pra você. E a gente fala do cantor pop brasileiro que sempre estava envolvido em polêmica, o Biel, que é acusado novamente de assédio sexual e agressão. Isso aí não para, viu? E a gente finaliza falando que ator de Sons of Anarchy morre aos 47 anos. O corpo foi encontrado pela própria namorada. Quer saber disso? Saber os detalhes, como exatamente tudo aconteceu? Corre para R7. Vai mandando a sua participação aqui para o nosso jornal, para o WhatsApp. A turma já vai colocar o nosso telefone aí na tela. Manda foto, recado, fala de onde você é, que durante aqui a nossa programação eu mando um abraço e aquele beijo. Pode ser? O telefone já está aí, o DDD é 16, o número é 997627961. Vai mandando o recado, pega o celular que eu estou aqui esperando, fechado? Eu vou fazer um rápido intervalo, não sai daí. O Alerta Brasil dessa sexta-feira só está começando. O Alerta Brasil já está de volta e acerta o seu relógio e agora 9 horas e 6 minutos. Pelo menos 11 pessoas estão desaparecidas depois que 2 barcos naufragaram em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A suspeita é que um forte vento tenha virado as embarcações. Bombeiros, a Polícia Militar e pescadores fazem buscas no local agora de manhã. Segundo uma testemunha, 8 pessoas já foram socorridas, 2 encontradas mortas. Os barcos foram alugados para pesca e também ali para fazer pesca de lazer, melhor dizendo, e partiram da Ilha da Madeira no final da tarde de ontem, com 21 pessoas entre passageiros e tripulantes. Claro, se outras informações forem chegando, nós vamos atualizando você que está aqui acompanhando o Alerta Brasil. E a denúncia que você viu ontem aqui com a gente durante essa semana, que jogadores de futebol eram mantidos em situação precária em um clube no interior paulista, levou o Ministério Público a abrir uma investigação. Acompanhe agora essa reportagem. Após a denúncia, o Ministério Público do Trabalho instaurou o procedimento para apurar o que aconteceu no Jaguariúna Futebol Clube. Esse problema da alimentação, do confinamento, de atraso salarial, todo esse conjunto torna uma situação degradante. E as condições degradantes de trabalho, elas são enquadradas como trabalho escravo.
O Jornal da Record mostrou nesta semana a situação precária nas dependências do time no interior paulista. Os jogadores dizem que passavam fome e que quase não havia condições de higiene. Só tinha um chuveiro, com água quente para todo mundo, para 25 atletas. Sem dinheiro, os atletas não tinham como deixar o clube. Só conseguiram as passagens para voltar para casa com a ajuda do sindicato. Agora, lidam com outros problemas. O jogador Gustavo ficou sem a carteira de trabalho. Só entregaram minha reservista e meu título de eleitor. Minha carteira de trabalho ficou lá presa. O Sindicato dos Atletas vai pedir a devolução das carteiras de trabalho que ainda estão retidas. Vai pedir ainda o pagamento de todos os valores devidos e de tudo o que deveria ser pago até o final dos contratos. Vai fazer ainda uma denúncia junto à Federação Paulista de Futebol e reforçar a gravidade do caso junto ao Ministério Público do Trabalho. No nosso entendimento, é situação análoga à escravidão, porque a partir do momento que você não recebe os seus rendimentos para conseguir ter uma vida digna, acaba se enquadrando um pouco na situação de escravo. Em nota, o clube disse que a gestão dos jogadores era feita por uma empresa terceirizada, a Avante Consultoria. Mas o representante da empresa afirma que rescindiu o contrato no dia 2 de maio. A partir disso, eu reuni todos os atletas e disse para eles que nós não tínhamos mais obrigação nenhuma com o clube. Nós procuramos o presidente do clube no estádio municipal. Sabe se o presidente está por aí? Não sei, rapaz. Não vi ele hoje não, hein? O presidente enviou uma mensagem dizendo que só vai falar sobre o caso no futuro. Ele diz que o clube pode estar sendo alvo de armação. Os atletas estão decepcionados, mas ainda buscam se afirmar no futebol. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Você ainda quer ser jogador de futebol? Sim, o sonho continua. Bom, vamos então para a resposta. A Federação Paulista de Futebol informou que visitou a sede do Jaguariúna e, claro, pediu melhorias. O que você viu durante a reportagem, nós mostramos já aqui essa semana, são atletas que foram levados aí para a sede desse clube, o Jaguariúna, e ficavam lá em um cenário muito precário. Reclamavam da comida, que era muito ruim, quando tinha a comida. A condição ali do alojamento era péssima. Esse jovem, durante a reportagem, um dos jogadores, disse ali que era um chuveiro para mais de 20 homens tomarem banho, fazendo um revezamento ali gigantesco. Agora, o que eu não entendo, na semana passada, o responsável aí pelo clube disse que era uma empresa contratada que fazia e prestava todo esse tipo de serviço. Isso também foi citado agora na reportagem e que a empresa deveria dar todo o suporte necessário, já que estava sendo paga aí para isso. E agora, durante aí mais uma vez uma tentativa da equipe de reportagem, procurou o presidente do clube e ele fala que só vai citar algo, conversar sobre o que aconteceu no futuro. Não adianta, tem que comentar agora. Se não tem nada para esconder, disse que o clube está sendo vítima de uma armação e que pessoas estão conspirando contra todo mundo que está lá. Então, se não tem nada para esconder, fala. Realmente, a situação do clube era essa, tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Porque são muitas denúncias, são mais de 20 atletas dizendo que não recebiam, não tinham comida e ficavam no alojamento que era péssimo, muito ruim. Praticamente um cárcere privado ali, porque eles não tinham dinheiro nem para ir embora. E o resultado foi esse. As denúncias apareceram, quem sabe? Caso o presidente queira falar, as portas aí estão abertas. E militares das Forças Armadas fizeram uma operação contra o tráfico de drogas em comunidade do Rio de Janeiro. 3 pessoas morreram e 15 foram presas. Acompanhe agora essa reportagem para ver qual o cenário que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, que mais uma vez é muito ruim. Quase 5 mil militares espalhados por 6 comunidades diferentes na zona oeste do Rio. Blindados em grandes avenidas e até em parques que ficaram vazios. Soldados em cada esquina. Os comboios saíram de madrugada e chamavam a atenção pelo tamanho do aparato militar. Uma cena que entristeceu o comerciante Flávio, que está há mais de 10 anos no bairro. A Cidade de Deus é cantada aí no mundo todo, vira filme. Aqui as coisas acontecem para o bem também. E aconteceu muito. Hoje a gente não espera que volte a acontecer, não. 3 pessoas morreram na operação. Uma em troca de tiros e 2 em um acidente de trânsito no deslocamento das tropas. Pelo menos 15 suspeitos foram presos e drogas e armas apreendidas. À medida que os batalhões de polícia militar vão sendo recapacitados, reequipados, é necessário que as Forças Armadas apoiem o patrulhamento da área. O Exército repete aqui na Cidade de Deus a mesma estratégia aplicada em outras áreas críticas de segurança no Rio. Presença maciça de militares para sufocar o crime organizado.
Mas enquanto as tropas se concentram aqui, outras regiões do Rio sofrem com tiroteios e balas perdidas. Foi o caso de Alessandra Soares, de 27 anos, baleada dentro de casa. Ela morava no Morro da Coroa, região central da cidade, alvo de constantes confrontos entre PMs e traficantes. Eu quero saber quem foi, se foi polícia, se foi bandido, quem foi. Eu quero justiça, eu quero que pague. Alessandra deixa 2 filhas, uma de apenas 3 meses e outra de 3 anos. Ela me perguntou, papai, a mamãe não vai voltar mais não, né? Aí eu falei, não, filha, ela vai voltar, um dia a gente vai encontrar ela. Nós mostramos o caso da Alessandra ontem, foi morta dentro de casa. Você vai ver agora que 2 PMs foram assassinados em menos de 12 horas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O sargento Robson Alves foi baleado durante a tarde, na porta aí da residência. De madrugada, outro sargento foi morto durante um assalto. E diante da notícia, a mãe dele também morreu vítima de infarte. 2 perdas no mesmo dia. O filho pela violência, a mãe pela dor. Se eu tivesse perdido só ele, já iria doer. Imagina ele e minha mãe ao mesmo tempo. Dói muito. Não desejo isso pra ninguém. Rômulo era irmão gêmeo de Douglas, policial militar de 35 anos, pai de 2 crianças. Ele foi assassinado de madrugada em Duque de Caxias, região metropolitana do Rio. O crime aconteceu a 500 metros da casa onde Douglas morava com a mãe. Ele tinha saído para deixar a namorada dele em casa quando foi abordado por homens armados com fuzis neste cruzamento. Os bandidos anunciaram assalto, mas logo reconheceram o policial e atiraram. Douglas foi obrigado a deitar no chão e levou vários tiros. A namorada não ficou ferida. Os ladrões fugiram sem levar o carro. Dona Maria José não aguentou ver o filho morto, o segundo em 3 anos. O caçula também foi vítima de um assalto. Logo depois de reconhecer o corpo de Douglas, Dona Maria José, de 57 anos, teve o infarte. Todo crime, ele não atinge apenas a vítima, né? Ele tem um reflexo para a família da vítima e para toda a sociedade, né? Mãe e filho serão enterrados amanhã. Minha família agora é eu e meu pai. Que tristeza. Os bandidos reconheceram esse policial, fizeram ele sair do carro, atiraram diversas vezes. A mãe, quando foi reconhecer o corpo, acabou sofrendo um infarte. Que tristeza. Tudo lá no Rio de Janeiro. No caso do sargento Douglas, a polícia suspeita de execução. O outro policial, o sargento Robson, foi baleado por 4 homens, em 2 motos. Ele estava aí de licença para tratamento de saúde. Era casado, como você viu na reportagem, tinha 5 filhos. Com essas 2 mortes, o Rio de Janeiro registra 55 assassinatos só de PMs esse ano. Imagens de câmeras de segurança registram um roubo de um carro em frente a um clube de tiro em São Paulo. O que os criminosos não imaginavam é que alguns alunos fossem reagir. Olha só. As marcas dos tiros estão nas casas, em frente onde foi o assalto. Da rua, câmeras de segurança mostram um momento em que 2 criminosos se aproximam e dominam os ocupantes do carro de luxo. Eles são rendidos e voltam para o clube de tiro onde estavam. Mais pessoas saem e fazem vários disparos contra o carro, enquanto outros veículos passavam pelo local. Depois de alguns segundos, os criminosos conseguem fugir. O carro, que é blindado, levou mais de 40 tiros. Para continuar a fuga, os assaltantes ainda roubaram outro veículo, mas foram detidos logo depois. Eu desci do carro e pedi para deixar a carteira, o celular. Eu deixei, entraram no carro e foram embora, né? Os 2 assaltantes, de 19 anos, foram presos em flagrante. Segundo a polícia, a atitude dos homens que reagiram ao assalto, que aconteceu bem aqui, não se enquadra em nenhum tipo de crime, já que todos tinham a posse e o porte para o trânsito dessas armas que estavam legalizadas. Mesmo assim, os envolvidos serão investigados. A Polícia Militar divulgou fotos de outras armas apreendidas que estavam dentro do carro de luxo. Os donos do clube de tiro não quiseram gravar entrevista, mas disseram que os praticantes agiram legalmente em defesa do patrimônio. Tá, e ontem nós mostramos esse caso aqui no Alerta Brasil, só que agora as imagens das câmeras foram divulgadas. Eu vou pedir para o pessoal colocar mais uma vez, para você ver o exato momento ali das imagens. As vítimas já estavam nesse carro de luxo quando 2 bandidos se aproximaram. Eles acabaram rendendo ali, estavam armados, e as vítimas voltaram para o clube de tiro onde estavam. Nesse momento, os bandidos entram ali nesse veículo que era blindado e outros alunos que estavam ali na sede do clube de tiro saem. E nesse momento eles disparam diversas vezes, mas muitas mesmo. Para você ter uma noção,
a gente acabou de ver também, foram mais de 40 tiros. O veículo era blindado, por isso nenhum bandido acabou sendo atingido. Durante a fuga, eles conseguiram pegar um outro carro, esse que você está vendo aí na imagem comigo, mas aí, por sorte, nada pior aconteceu com as vítimas que conseguiram sair. O carro agora está completamente danificado, mas dos males aí, esse foi o menor. Está todo mundo bem, só que os bandidos tenho certeza que não esperavam ali, que iriam abordar justamente pessoas que tinham saído de um clube de tiro e depois mais gente ia sair de lá para realmente, como você viu aí, foram muitos e muitos disparos. E algumas das cenas mais impactantes da novela Apocalipse começam a ser exibidas hoje. Um meteoro gigante vai entrar em rota de colisão com a Terra aqui, o nosso planeta. Mas será que um asteroide pode destruir a vida do nosso planeta? Os cientistas já têm uma tecnologia para evitar essa catástrofe. Você vai agora acompanhar a reportagem da Heloísa Vilela e também da Daisa Belina. Uma reportagem muito interessante, a gente separou para você. Será que se a Terra fosse atingida por um meteoro, qual seria a nossa situação? Presta atenção. Os mistérios do universo sempre despertaram a curiosidade do ser humano. A imaginação das crianças vai longe nas sessões do Planetário de São Paulo. Eu acho bem difícil o meteoro entrar aqui na Terra inteiro e ele vai queimando no ar. Eles podem explodir a Terra. Uma das cenas mais impactantes da novela Apocalipse vai mostrar um asteroide gigantesco em rota de colisão com a Terra. O que será que os cientistas vão fazer? Conseguirão evitar o fim do mundo? Nesta sala, parte da equipe de computação gráfica cria os efeitos especiais das cenas. Em cada computador aqui dessa sala, cada um está trabalhando em uma cena. Aqui ele está fazendo aquela cena do barco, ali atrás está pegando fogo na floresta amazônica, cada um fazendo um pedacinho dessa chuva de meteoro. A equipe ela é imensa, né? Os equipamentos são de ponta, os artistas os melhores possíveis. Em terra, a equipe técnica e os atores gravam as cenas de ação, que começam a ser exibidas já a partir de amanhã. Cara, não vai cair no oceano, os meteoros vão cair aqui. Os dois cientistas tentam escapar das explosões. Muitos meteoros caindo. São cenas de aventura muito bem gravadas, com emoção. O asteroide Absinto está cada vez mais próximo e o risco de choque com a Terra é iminente. Meteoros são asteroides que entram na atmosfera da Terra e deixam um rastro de luz provocado pelo atrito. Ao atingir o solo, são chamados de meteoritos. As luzes das grandes cidades não deixam a gente perceber. Todos os dias, pequenos fragmentos de rochas espaciais atingem a Terra. Mas um asteroide de 500 metros de largura, chamado de Bennu, pode entrar em rota de colisão com a Terra no próximo século. Segundo os astrônomos, o choque não acabaria com a vida no planeta, mas Bennu é potencialmente perigoso. Milhões de pessoas morreriam instantaneamente com o choque, com a onda de impacto, e o restante do planeta sofreria então com as cinzas dispersas na atmosfera que cobriria a luz do Sol. Uma beleza sem limites e um espaço infinito para o perigo. Por isso, a Agência Espacial Americana está de olho nos asteroides que podem ameaçar a Terra. É importante procurarmos por esses asteroides, mas a chance de um meteoro grande atingir a Terra é pequena, diz Paul Chodas, diretor do departamento da NASA, que caça os asteroides. A equipe dele já encontrou mais de 18 mil nas vizinhanças da Terra. Mas a maioria deles são pequenos corpos de até 10 metros, que não oferecem perigo. Se desintegram ao entrar na atmosfera da Terra. No último fim de semana, um meteoro de 5 metros caiu numa zona rural na África do Sul e não houve feridos. E o que aconteceria se um objeto gigante estivesse em rota de colisão com a Terra? A NASA já tem os planos. Ela enviaria uma sonda não tripulada para se chocar contra o asteroide e mudar a trajetória dele. Dessa forma, ela afastaria da Terra o perigo. O diretor da NASA diz que um objeto assim seria mais fácil de detectar com anos de antecedência. E assim, teríamos tempo para evitar o pior.
Será? Bom, a gente espera, né? Será que estamos protegidos aí de fato? Bom, então você não pode perder. A novela Apocalipse começa às 8h45 da noite e a partir de hoje você começa a acompanhar as cenas do meteoro gigante. Cena boa, então não vai perder. 8h45 na tela aí da Record TV. Agora, quero pedir pro pessoal colocar a imagem do galo com tornozeleira que eu falei no comecinho do jornal. Dá uma olhada aí, ó. Esse galo caiu nessa, coitado, de gaiato. A carinha dele. É uma tornozeleira, gente, daquela que a gente costuma ver com um bandido quando sai aí da prisão, mas continua sendo acompanhado pela justiça. Ah, só a carinha do pobre do galo. Daqui a pouco eu vou te contar exatamente como isso daí aconteceu, como que esse animal entrou nessa história toda, mas que a imagem é curiosa, eu nunca na minha vida vi um galo com tornozeleira. Pobre, será que tá proibido de sair do galinheiro? Não pode ficar ciscando por ali? Mas segura aí, que daqui a pouco tem essa história completinha para você. Agora, a história é bem mais triste e também chama atenção para a nossa atual realidade. Um professor, melhor dizendo, da rede estadual de São Paulo, virou catador de papel para poder sobreviver. Agora você vai acompanhar a reportagem completa para entender o porquê disso tudo. Foi para ter uma vida melhor que Ronaldo Pereira, de 44 anos, decidiu estudar para ser professor. Ele trabalhou 20 anos como segurança e, para garantir um futuro melhor para a família, se dedicou bastante. Foram 3 faculdades: História, Sociologia e Pedagogia. Foram mais que diplomas conquistados. Foi um sonho realizado. Tenho muito orgulho mesmo de ser professor. Atualmente ele trabalha em 3 escolas estaduais aqui em Birigui. Uma delas é essa aqui. Só que essa rotina termina em dezembro. É que Ronaldo é professor na rede estadual de ensino pela categoria O. Nessa modalidade, os profissionais são contratados por 3 anos. Depois disso, eles ficam sem trabalhar por 200 dias. É a chamada duzentena, ou seja, são mais de 6 meses sem salário. Por isso, Ronaldo precisou encontrar outra fonte de renda para sustentar a família. O professor saiu de cena para dar lugar a um novo personagem. Para compensar o dinheiro, que por alguns meses não cairia mais na conta, Ronaldo viu nos materiais recicláveis a chance de não passar necessidade. Em 2015, quando eu peguei duzentena da escola, e em fevereiro já não tinha nenhum dinheiro mais para comprar nenhum tipo de mercadoria, tá? Aí eu peguei a bicicleta, saí, fui para a rua, dar uma volta. E nas lojas aqui em Birigui encontrei um monte de reciclado na rua, que era os papelão. Aí eu recolhi os papelão, vim para minha casa, juntei um bag, né, de papelão, vendi. E naquele dia eu consegui R$10 em 2015, onde eu comprei um pacote de arroz, um gomo de linguiça e uma lata de óleo. Era o que nós estávamos precisando para aquele dia. Todos os dias ele coleta papelão e outros materiais em empresas da cidade. A venda de materiais recicláveis não é apenas uma alternativa para os dias em que Ronaldo não está dando aulas e sem receber o salário de professor. Mesmo quando está trabalhando na rede estadual de ensino, ele continua com esse serviço extra entre uma aula e outra para complementar a renda. O salário de professor, no caso o meu, é baixo. Tem que ter essa renda mesmo extra. Se não tiver essa renda, não consegue sustentar a família. Trabalhar como catador de recicláveis não é vergonha nenhuma para o também professor. Mas num dia desses, enquanto recolhia materiais pelas ruas, Ronaldo foi surpreendido com essas palavras. Teve um pai que falou: olha aí, meu filho, vai estudar, porque senão a sua vida vai ser essa daí, ficar pegando ou lixo ou reciclado, né? Então foi esse momento mais marcante. Ronaldo é mais um entre milhares de brasileiros que têm ensino superior, mas quando olha para o mercado de trabalho só enxerga incertezas. Como catador de recicláveis, ele consegue ganhar cerca de R$400 por mês. Quando está atuando como professor, recebe em média R$1.800. O piso da categoria ultrapassa os R$2.000, mas Ronaldo ganha por aula. O Estado paga R$11,50 por cada uma. Por isso, ele precisa trabalhar em várias escolas. Você ter 3 cursos superior hoje, dentro do Estado, quase não é nada mais, porque o Estado ele está fechando as portas. 3 cursos superiores. Não é um só não, são 3.
Eu confesso que eu fico muito triste quando vejo uma cena como essa daí. Não sei você em casa como que enxerga essa realidade. E o professor disse muito bem que mesmo durante ele trabalhando, agora que ele está nesse período aí não pode ser recontratado, mesmo ali durante o ano letivo, ele indo para a escola e tudo mais, ele continuava com essa prática, porque o salário é tão ruim que não dá realmente para sobreviver, mesmo dando aula em 1, 2, 3 escolas, só com o salário que ele recebe por ali. Comentário triste também, né, e infeliz desse pai que foi citado aí durante a reportagem, dizendo, ó, meu filho, vai estudar, porque esse vai ser o seu futuro, catador. E quem estava lá pegando lixo era um professor com 3 graduações, porque chega em aí uma situação limite. Triste demais ver isso. Ainda mais falando de alguém que forma todas as outras profissões, é algo clichê, mas que é muito real. Agora você vai ver um vídeo que mostra uma mãe incentivando a filha, uma adolescente, a bater em uma colega. Isso causou uma revolta gigante. A briga foi na porta da escola. E tudo por conta de uma discussão que começou num grupo de mensagens. Acompanhe agora essa reportagem. O vídeo mostra a briga entre 2 estudantes no meio da rua. Repare que entre tapas e puxões de cabelo, uma mulher aparece incentivando a briga e não permite que ninguém se aproxime para ajudar. A mulher seria a mãe da adolescente que, segundos depois, puxa uma faca da cintura para ferir a outra jovem. A adolescente de 13 anos teve cortes nos braços e no rosto. A irmã da vítima prefere não se identificar. Ela conta que as 2 adolescentes eram amigas e estudavam juntas nesta escola estadual. A briga entre elas teria começado por causa de uma discussão em um grupo de mensagens. Rolou uma brincadeira que uma não gostou. Aí já começaram a discutir no grupo da escola por conta de um vídeo que a menina mandou e ela ameaçou minha irmã, falando que ia pegar a minha irmã na saída da escola. Dona Irene assistiu a cena de violência e ficou indignada com a postura da mãe da adolescente. As outras amiguinhas chegavam para se aproximar, ela não deixava ninguém se aproximar para tirar a outra pequenininha, assim que falaram. Mas quando eu já vi, a menina já estava ferida. As investigações da Polícia Civil já foram iniciadas. O caso foi registrado na unidade integrada do Propaz, que fica no bairro do Tapanã. A menina de 13 anos que foi agredida já passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal. A família agora pensa em retirar a adolescente da escola. A gente está bem preocupado porque a gente não sabe se a minha irmã for realmente continuar estudando lá, se ainda vai ter alguma coisa, eles ainda vão ameaçar ela. Eu não consigo acreditar que a mãe estava ali vendo tudo, a mãe de uma das alunas via tudo. Você está vendo a imagem aí mais uma vez comigo dessa briga que aconteceu na porta de uma escola estadual. Em certo momento, uma outra pessoa, uma terceira mulher aparece ali nessa imagem, até então apontada como a mãe de uma aluna, e ela falava, filha, vai lá, realmente bate, puxa o cabelo dela. A mãe não só feliz aí com as palavras horrorosas que estavam sendo ditas, levou uma faca para lá. Para caso aí a situação possivelmente saísse do controle, se a filha estivesse apanhando, ela acabaria interferindo. É triste demais, isso na porta de uma escola. Essa mulher, mais uma vez apontada como mãe, ainda impediu que outros alunos tentassem separar essa briga. A gente está falando de mãe, gente, não é colega de escola. Triste, aí 2 meninas brigando por causa de uma conversa que saiu em rede social, em aplicativo de mensagem, e a mãe, ao invés de separar a filha e levar para casa, estava lá, colocando lenha na fogueira. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que, embora o caso não tenha ocorrido dentro da escola, a direção entrou em contato com as famílias das alunas para tomar as providências necessárias. Eu quero saber sobre a mãe aí realmente dessa aluna que estava incentivando essa briga. Tudo bem, ela ficou sabendo do que aconteceu, mas e aí? Será que vai tomar alguma providência? Ela que estava lá incentivando a filha a bater na outra estudante? Aí, ó, cena lamentável, triste demais, né? 2 alunas tão novas brigando por causa de boato em rede social. E uma detonação muito além do previsto tirou de casa cerca de 30 pessoas que tiveram os imóveis danificados. Isso foi no Pará. O acidente foi numa obra da prefeitura e o Exército agora investiga o que deu errado. No vídeo gravado pelos moradores, o momento da explosão. Olha
Olha as casas, meu Deus, quebrou as casas. As grades das casas foram parar no meio da rua. O telhado deste imóvel veio abaixo. Postes foram arrancados. A detonação atingiu 9 casas. Ninguém ficou ferido. Dentro do quarto onde eu durmo, muitas coisas quebraram. Uma empresa contratada pela Prefeitura de Parauapebas, no sudeste do Pará, realizava um serviço de drenagem na área. As dinamites foram utilizadas para destruir uma rocha. Outras 10 detonações já haviam sido feitas no local. Este engenheiro civil assistiu ao vídeo e apontou possíveis falhas. Aquele tipo de material pode ser desagregado com máquinas especiais, sem colocar em risco a população. Segundo a Defesa Civil, a empresa estava autorizada e tinha a certificação para realizar o serviço. Cerca de 30 pessoas foram retiradas das casas e colocadas em hotéis. E ainda não há previsão para o retorno às residências. A Prefeitura de Parauapebas e a empresa responsável pela obra afirmam que todos os procedimentos de segurança foram tomados. O Exército abriu uma investigação para apurar se os explosivos utilizados estavam registrados. Olha, eu não conheço a empresa que fez essa obra, mas realmente essa resposta de que tudo foi feito ali com segurança não foi feito, senão o resultado não seria esse. Olha a explosão, pelo vídeo que foi gravado aí, imagens de celular, o vídeo é bem claro, a explosão aconteceu muito, mas muito perto das casas. E claro que seriam afetadas. Eu que já fui repórter de rua, quando a gente vai acompanhar algum tipo de detonação, explosivo, seja em rodovia, bomba ali, dinamite que foi tirada de caixa eletrônica, que acontece muito, a gente fica a uma distância muito, mas muito grande e um terreno realmente que fica distante, para que algo ali mais complicado não acabe acontecendo com ninguém que está acompanhando, ou então com uma empresa, casa que fica perto. Agora a gente está vendo ali a explosão no final da rua, uma explosão dessa magnitude, é claro que muitas pessoas seriam afetadas. E aí é difícil realmente a gente entender que um estudo foi sério e realmente a segurança foi levada em conta quando o resultado é esse daí. Agora as famílias foram levadas aí para um hotel onde ficam até a prefeitura chegar em uma resposta para saber o que aconteceu e arcar com esse prejuízo aí que é uma situação difícil, hein, gente? Parece brincadeira, isso aí, claro, de muito mau gosto. E a jovem que perdeu o bebê depois de dar à luz no acampamento onde vivem os sobreviventes do prédio que desabou em São Paulo teve alta do hospital. Ela e o marido voltaram à praça onde os desabrigados estão aí há 37 dias. Lá, outras 11 gestantes vivem em condições precárias. Depois de receber alta da Santa Casa, Jaqueline Silva Moraes, de 24 anos, se recupera no acampamento no Largo do Paissandu. Muito abalada, não falou com os jornalistas. O marido dela, Rafael, ainda não acredita no que aconteceu. Eu via minha filha bater, eu falava com ela, ela se mexia. E quando chegou lá no hospital, eu vi uma criança feita, formada, sem vida. A Jaqueline estava numa barraca bem aqui no meio da praça. Ela começou a passar mal e entrou em trabalho de parto. Desesperado, o marido dela telefonou para o resgate, que demorou quase 1 hora para chegar. Desesperador, todo mundo em pânico, uma gritaria. O carro de bombeiro da ambulância demorava, aí foi terrível. Policiais e guardas civis tentaram ajudar enquanto o socorro não vinha, mas não adiantou. Jaqueline e Rafael perderam a filha, que já tinha nome. Primeira filha, Rafaela e Vitória. O casal está há 37 dias vivendo no acampamento, desde quando o edifício Wilton Paes de Almeida desabou. Só hoje, depois da morte da filha, Rafael disse que a prefeitura entrou em contato para oferecer um auxílio moradia. Hoje já ligaram que eu fui contemplado para receber um benefício de R$ 1.200. Foi preciso morrer minha filha aqui e será que vai precisar morrer mais alguém para ter o total atendimento devido? Aqui há outras 11 gestantes que vivem em condições precárias. Ontem também no acampamento, esta outra menor que estava grávida de 3 meses sofreu um aborto. A barraca é muito baixa, ficar levantando toda hora, aí prejudicou também. O secretário de Habitação disse que todos os desabrigados estão recebendo atendimento diário de equipes de assistência social e que disponibilizou abrigos com características específicas para atender, inclusive, mulheres grávidas. Nesse caso, eles optaram por não receber esse atendimento, por não serem deslocados para um desses equipamentos da assistência social.
E é o fim dos cabelos brancos sem uso de tintura. Shampoo e condicionador Francisco Alves irão trazer a cor natural dos seus cabelos. O shampoo e o condicionador Francisco Alves irão suprir o seu tinteiro biológico sem o uso de tintura. Vale lembrar que não é tintura. Se seus cabelos são loiros, eles voltarão a ser loiros. Se seus cabelos forem pretos, voltarão a ser pretos. E é um produto de resultado gradativo. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. Dá só uma olhada no que eu tô falando. Cabelos brancos? Nunca mais! Você arranca este ou aquele, mas a raiz branca está lá. E você acha que precisa recorrer a tinturas químicas? Esqueça isso! O shampoo e condicionador escurecedor Francisco Alves vai trazer a cor natural de volta ao seu cabelo. Não é mágica, não é tintura. Quando o tinteiro natural enfraquece, o cabelo branco aparece e você envelhece. Usando o nosso shampoo e condicionador escurecedor, você traz de volta a cor natural do seu cabelo. Ligue agora e peça o seu tratamento. 11 5585 4000. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. E agora eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu tô de volta para te mostrar que estátuas de pokémons apareceram misteriosamente em uma praça no interior de São Paulo. Olha aí, já eu te conto essa história, não sai daí porque também tem o galo com a tornozeleira eletrônica. O tamanho desse pokémon? O Alerta Brasil faz um rápido intervalo, daqui a pouco eu tô de volta. Já estou de volta com o Alerta Brasil, agora 9 horas e 41 minutos. E volto com uma história daquelas. Um detento do regime semiaberto arrumou um jeito de enganar a central de monitoramento da tornozeleira eletrônica. Ele tirou da própria perna e colocou em um galo. É isso mesmo que você ouviu. Não é um galo com aquela anteninha de Wi-Fi, não. Olha aí a imagem. É um galo com tornozeleira eletrônica. Esse rapaz foi condenado a 10 anos por assassinato, um assassinato que foi cometido lá em 2016. Ontem foi um julgamento lá em Goiânia e aí durante a apresentação de provas de acusação, os promotores apresentaram essas fotos que vocês estão vendo junto comigo. Esse criminoso ficou conhecido lá como Fabiano Doido. Ele tentava despistar a polícia, colocando a tornozeleira no galo, que ficava em casa enquanto ele saía para a farra. Olha só, o pobre do galo que tinha que ficar em casa com essa tornozeleira eletrônica, enquanto o verdadeiro criminoso que devia estar com ela ali na canela, realmente saía para passear. Imagina a central de controle, vendo esse galo andando lá a noite inteira no galinheiro para lá e para cá. Falava, esse rapaz, esse Fabiano deve estar muito doido mesmo, porque 3 horas da manhã sai do galinheiro, volta para o galinheiro, o que estava acontecendo? E aí foram descobrir que o pobre do galo é que estava com a tornozeleira eletrônica. Nem o bichinho conseguiu escapar dessa vez. Agora a gente continua falando ainda dos animais, que uma operação para combater o tráfico de animais através das redes sociais na internet começou. Vários bichos foram surpreendidos e suspeitos já foram presos. Agora você vai acompanhar como tudo isso aconteceu na reportagem do Douglas Dias. Pássaros, lagartos, tartarugas, cobras e aranhas. Animais exóticos e muito lucrativos no mercado ilegal. Oferecidos pela internet, rastreados e apreendidos em todo o país por agentes do IBAMA e das polícias federal, civil e ambiental. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido em Sorocaba, no interior de São Paulo. Em uma casa foram apreendidas 21 aranhas caranguejeiras, uma iguana e um jabuti. Os animais foram levados para o Instituto Butantan, na capital. O dono negou ser traficante de animais. Ele disse que a origem era dada por amigos ou pessoas da área da biologia, mas disse que não compra. A legislação não permite nem a venda e nem manter em cativeiro esse tipo de animal. A Operação Teia aconteceu em 15 estados, onde foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão. Segundo os órgãos de fiscalização, pelo menos 1.300 animais estavam sendo oferecidos pela internet. Alguns vendidos e outros em formas de troca. O tráfico de animais é um dos comércios ilegais mais lucrativos do mundo. Por causa da biodiversidade que existe por aqui, o Brasil é um dos principais alvos dos criminosos. A atividade no país movimenta cerca de 7 bilhões de reais por ano. Só fica atrás do tráfico de drogas e de armas. Entre os preferidos está o macaco prego, por serem dóceis e interagirem com os donos como se fossem crianças. 2 filhotes foram apreendidos na semana passada em São Paulo
dentro de uma mochila. Socado aí no meio, socado. Focado, quase morreu os dois. Outro bicho de estimação que está na moda são os hedgehogs, uma espécie de ouriço domesticado. Eles têm feito um enorme sucesso nos anúncios de venda na internet. Viraram febre no exterior e também aqui. Mas vender ou comprar esses animais é ilegal. O crime que pode ser punido com até 3 meses de prisão e também multa. É o crime da introdução do animal no território e é previsto uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Tem o valor de R$2.000, acrescido de R$200 por cada espécie mantida em cativeiro ou vendida ou sendo comprado, se for pego no ato da compra, além da apreensão dos animais. De acordo com a ONG Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, cerca de 38 milhões de animais são retirados de seus habitats naturais anualmente. Os destinos são zoológicos, colecionadores, laboratórios para a fabricação de medicamentos ou retirada de peles. A falta de fiscalização e punição rigorosa também contribuem para essa prática. Foi o que confirmou o delegado responsável pela apreensão dos filhotes de macacos. Em várias ocasiões já foram feitas ocorrências parecidas na delegacia. Esses indivíduos, esses autores assinam um termo circunstanciado e acabam voltando a praticar esses crimes. Então o que a gente precisa também é um apoio aí do Poder Legislativo para que a lei seja rapidamente alterada, para a gente ter mais mecanismos para coibir essa prática. De acordo com dados do IBAMA, aproximadamente 90% dos animais silvestres morrem logo depois de retirados do meio ambiente. Muitos não sobrevivem ao transporte e à prisão imposta pelo homem. A média de 2 meses mais ou menos de idade, os macaquinhos foram tirados da mãe, geralmente mata pai e mãe para poder pegar os filhotes aí. É muita crueldade. Esse tipo de crime continua existindo porque tem quem compra. Lá na outra ponta tem alguém financiando tudo isso. Se desse tipo alguém chegar na sua casa vendendo, tem um papagaio, tem um coati, um macaquinho, seja o que for, não compra, faz a denúncia, porque esse chegou vivo até você. Quantos outros não ficaram ali no meio do caminho? É cruel demais o que eles fazem com os bichinhos, tudo isso para ganhar dinheiro. Você viu o policial falando que muitos pais ali desses bichinhos são mortos para que eles consigam retirar os filhotes? Não dá, gente, é triste demais. Para de financiar. Quer ter um animal? Procura o IBAMA, faça algo realmente legalizado. Não entre nessa furada aí, não. E na Grande São Paulo, um mistério que vem deixando os moradores bem intrigados. Isso porque estátuas, lembra dos Pokémons? Começaram a aparecer do nada em uma praça. Agora a gente vai entender esse caso e ver essas estátuas de pertinho. Olha só a reportagem. Os Pokémons saíram do jogo do celular direto para a Praça dos Expedicionários e viraram atração por aqui. Uma galera vem tirar foto. Olha só, estão até tirando foto. Deixa eu aparecer junto aqui, tira a foto aqui. A gente e o Pokémon aqui. E não é só o Charizard que apareceu, não. Tem mais Pokémon. Tem aqui também um Bulbasauro. Olha aqui. Vamos ver, o que tá escrito aqui, ó? Um Bulbasauro selvagem apareceu. Aqui, no meio da praça em Suzano. Ó, o Bulbasauro. Quem colocou aquele Bulbasauro ali? Não sei, eu trabalho aqui, ó. Na frente aqui? Esse daqui faz tempo, aquele ali colocou semana passada, o Charizard, o outro. E do nada apareceu assim? Sim, eles colocam de madrugada, não sei quem foi não. Mas afinal, da onde que veio esse monte de Pokémon? Ó, tem um pessoal lá reunido, estão jogando o jogo do Pokémon. Vamos lá perguntar, eles devem saber alguma coisa aqui. Ô pessoal, com licença, tudo bem? Vocês estão jogando Pokémon aí? Sim. Eu tô tentando entender o que está acontecendo aqui. Por que tem um monte de estátua aqui de Pokémon espalhada aqui pela praça? Isso na verdade foi uma homenagem, né, a esse jogo do Pokémon GO. E no dia da comunidade do Bulbasauro apareceu aquela estátua do Bulbasauro. Ah, então tá explicado. Foram os fãs do jogo que tiveram essa ideia. E a Prefeitura de Suzano autorizou a colocação das estátuas. Na verdade, essas estátuas foram colocadas nesse ponto aqui, nessa Praça de Suzano, por um motivo especial, não é? Porque aqui tem uma incidência grande de Pokémons especiais, raros. Isso. No dia da comunidade aqui aparece muito Pokémon, então
pessoas de várias cidades se juntam nessa praça e na outra e a gente fica andando caçando esses pokémons raros. As estátuas foram colocadas nesse ponto porque é na praça da cidade que muita gente encontra e captura vários tipos de pokémons. A escolha aconteceu seguindo inclusive o calendário do jogo, onde cada bichinho tem o dia dele. Além desses pokémons, do Bulbasauro, do Charizard, tinha mais um aqui em cima dessa árvore. Isso mesmo, é o Mew. Que é um pokémon raro. É, um pokémon mítico, muito raro. E ele ficou só um dia aqui por quê? É a própria característica do pokémon. Ele é um pokémon que ele aparece e desaparece. E do jeito que é na franquia, é o que aconteceu aqui. Apareceu, ficou um dia e desapareceu. Quem é que joga aqui? É a senhora ou ele? Olha, ele jogava, aí eu fui obrigada a baixar o jogo para acompanhá-lo. Ele é meu neto. Quem é que joga mais aí? É você ou a sua avó? Pelo jeito, os moradores curtiram a ideia. E eu não duvido nada que depois dessa, mais estátuas de pokémons apareçam por aqui. É legal isso, né, gente? Vamos falar a verdade. Quem teve a criatividade de colocar esse monte de pokémon aqui, foi legal a ideia. Foi maravilhosa a ideia, até porque as crianças gostam, as pessoas estão admirando, vêm pessoas de várias cidades daqui da região para tirar fotos aqui com o nosso Charizard. O que você achou? Eu achei bem legal também, né? Traz uma felicidade, né, pra cidade, meio tanta coisa ruim que acontece, né? É um alívio, né? É um alívio, é uma coisa boa, né? A vovó do Pokémon, o neto entregou, falou assim, ela que tá jogando muito mais que eu. Iniciativa criativa, a prefeitura abraçou, então legal. É bom que vira ponto turístico, rende mais grana aí pro município todo. Eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco o Alerta Brasil tá de volta, não vai sair daí. Já estou de volta agora, quase 10 horas da manhã, 9 horas e 54 minutos. E a gente agora abre espaço para o interior de São Paulo, para Franca, e é para lá que eu vou para encontrar o Thiago Valentim, porque foram divulgadas imagens de câmeras de segurança que mostram os bandidos que atacaram uma agência bancária em Guaíra, interior de São Paulo. Quem tem todas as informações é ele. São imagens que mostram em toda essa movimentação, né, Thiago? Olha, são imagens impressionantes, viu, Rafael Garte? Um bom dia a você, uma boa sexta-feira a todos que acompanham o Alerta Brasil e foram divulgadas ontem pela polícia e já estão hoje aqui na tela da Record News no Alerta Brasil. Nós vamos acompanhar agora um trecho dessas imagens, Algarte, que mostram, inclusive, o momento em que os dois bandidos aparecem no meio da rua, atirando contra os policiais. Eles usaram aí um armamento pesado nesse ataque a um banco, né, a duas agências bancárias, que aconteceu na terça-feira, madrugada de terça-feira, na cidade de Guaíra, aqui no interior de São Paulo, mas reforço que essas imagens foram divulgadas ontem, né? Além das imagens dos bandidos atirando, nós também tivemos acesso a um outro ângulo de um bandido sendo resgatado. Esse criminoso é que foi atingido por um tiro disparado por um policial, ele ficou caído ali na rua e depois os outros criminosos acabaram resgatando esse homem, colocando no carro esse homem que morreria pouco tempo depois durante a fuga na cidade de Araraquara. Além dessas imagens, nós também tivemos acesso ao momento em que os policiais atiravam, né, nesse confronto com os bandidos. Os policiais ficam escondidos em uma esquina, atrás de uma casa, se protegendo ali atrás dessa casa, desse muro, e atirando também usando um armamento pesado contra os criminosos. Porém, no momento em que os carros passam, os carros onde estão os bandidos, os policiais acabam correndo para se esconder, afinal, não sabia ainda ao certo a quantidade de pessoas, de bandidos que estavam envolvidos nessa ação. Esse crime, eu reforço, aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, na cidade de Guaíra. Essa quadrilha veio de São Paulo, capital, até o interior aqui de São Paulo para atacar duas agências bancárias. Eles conseguiram explodir esses dois bancos, porém já eram monitorados pelo pessoal do DEIC. Por isso, houve todo esse cerco, uma perseguição. Parte da quadrilha foi presa em Araraquara, onde dois bandidos foram mortos, um esse que aparece aí baleado na imagem, e outra parte da quadrilha foi presa em Jundiaí, onde também fizeram uma pessoa refém. A polícia agora continua as investigações, Algarte, usando inclusive essas novas imagens, para tentar chegar a essa quadrilha, que deve ter pelo menos de 10 a 15 integrantes e apenas parte dessa quadrilha é que está na cadeia. Voltamos agora com você ao vivo nos estúdios da Record News.
Tiago, só vale ressaltar uma coisinha, a gente está falando com você que está em Franca, interior de São Paulo. Eu imagino, Iguaíra é perto de Franca, aí logo aí na região. Cidade pequena também, deve estar todo mundo assustado, né? Porque o que era para ser pacato, pelo contrário, o jogo realmente virou. E fora que está sem agência bancária também, né? Olha, tem isso mesmo, viu, Agarte? Inclusive, as agências bancárias continuam fechadas. Os moradores de Iguaíra estão procurando cidades como Barreto, cidades próximas ali da região, para fazer o serviço desses 2 bancos que foram atacados. E na cidade foi um cenário de destruição, né? Os bandidos, eles vieram, como eu disse, mais de 10 criminosos, pelo menos 3 carros envolvidos na ação e dispararam várias vezes. Só que como a polícia já monitorava essa quadrilha, houve esse confronto. Geralmente, quando nós acompanhamos aqui em cidades menores, né, é uma viatura, são 2 policiais, então a polícia nem vai para esse embate. Mas nesse caso não, porque como o DEIC já monitorava, eles estavam seguindo essa quadrilha, então houve essa intensa troca de tiros e olha, várias lojas foram atingidas, vitrines foram quebradas, casas foram atingidas também com disparos, e isso eu estou falando de armamento de grosso calibre, como um fuzil, por exemplo, e não só por parte dos bandidos, mas também por parte dos policiais. Então, com certeza, a população de Iguaíra, e assim como outras cidades aqui do interior de São Paulo, cidades que são consideradas tranquilas, cidades menores, mas não estão fora aí da rota dos bandidos que atacam, infelizmente, agências bancárias e caixas eletrônicos, viu, Rafa? Pois é, todo mundo com medo por aí no interior, viu, Tiago? Obrigado pelas informações e um ótimo final de semana. Vai descansar que segunda-feira a gente está de volta. Até mais. Estamos a uma semana para o início da Copa do Mundo e a seleção brasileira vai ter a confiança de quem já conquistou um título mundial para buscar o tão sonhado Hexa lá na Rússia. Olha só. Faltam 7 dias para a abertura da Copa. E afinal, como está a seleção? A seleção chega mais madura que da última Copa do Mundo. O pessoal passando por um grande momento assim nos seus clubes, né? O caminho que a seleção percorreu foi longo. Uma crise durante as eliminatórias colocou em risco nossa presença na Rússia. Mas o técnico Tite entrou no lugar de Dunga e tudo mudou. O Brasil foi se entrosando ao longo das eliminatórias, se conhecendo melhor, chega muito bem para a Copa. O respeito voltou e com ele a esperança no Hexa. Parte da Zona Leste de São Paulo tem todos os motivos para acreditar no título. Foi aqui neste campo que Paulinho, um dos jogadores mais importantes da seleção, foi descoberto. Ídolo que é exemplo para dezenas de garotos. Seu Ninho tem olhos para o talento. Fez do Projeto Relâmpago o primeiro time de Paulinho. Eu sei que ele vai erguer a taça e vai lembrar do trabalho da onde ele realmente começou aqui. A vergonha da última Copa no 7-1 para a Alemanha faz parte da história. E a seleção, quem diria, é uma das favoritas ao título. Foi a maior vergonha do futebol brasileiro, né? Mas eu acredito que sim, que sirva de exemplo. Se for campeão, imagina, essa história pode ser mudada. Vai, Brasil! Será que o Hexa vem? Bom, o Alerta Brasil de hoje está ficando por aqui. Final de semana chegou, segunda-feira, a partir das 9 horas eu tô de volta. Curte bastante sábado e domingo e até segunda-feira.